Vladimir Zelensky concordou em fazer um compromisso para acabar com a guerra. Foi essa declaração bombástica que Donald Trump fez na véspera, depois da qual surgiu na mídia a informação de que Zelensky supostamente concordou em entregar o Donbass aos russos e retirar de lá as forças armadas da Ucrânia. Em troca de um acordo com os Estados Unidos, serão destinados 800 bilhões de dólares para reconstruir a Ucrânia e criada uma zona econômica livre no Donbass. A Ucrânia deve receber garantias de segurança dos Estados Unidos e tropas europeias em nosso território. E até mesmo o comércio livre de tarifas com a América parece uma super oferta. Esse pacote está sendo discutido em Abu Dhabi pelas delegações ucraniana, americana e russa. E tudo estaria bem se não fosse pelo encontro de Steven Witkoff e Jared Kushner com o ditador russo Vladimir Putin em Moscou. No Kremlin, disseram que o fim da agressão na Ucrânia só ocorrerá se houver acordo baseado nos entendimentos entre Trump e Putin em Anchorage. Isso é uma rendição total dos territórios ucranianos para a Rússia. E então, juntando essas duas peças do quebra-cabeça, alguns meios de comunicação ucranianos de repente começaram a escrever que, na verdade, a guerra poderia ter terminado ainda em agosto do ano passado. Como Zelensky acabou chegando ao que os russos diziam em agosto, ou seja, àquela mesma fórmula de Ankara. Mas isso está completamente errado, e a informação da Reuters, à qual os jornalistas ucranianos se referem, na verdade não é sobre isso. A Reuters explicou a fórmula de Ankara, destacando que Putin insiste na saída das forças armadas da Ucrânia de Donetsk e Lugansk, algo mencionado por ele em agosto passado. Segundo o Corriere della Sera, Zelensky aceita ceder o Donbass em troca de dinheiro e garantias. E dizem, essas duas peças se encaixam e falam que assim teria sido possível acabar com a guerra ainda em agosto do ano passado. Por isso, vamos organizar as informações e responder à principal questão. Vladimir Zelensky vendeu o Donbass por 800 bilhões de dólares. Meu nome é Alexei Petty. Vamos juntos mergulhar nesse assunto, mas antes de começarmos peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo, onde receberemos notícias em tempo real. Então, Volodymyr Zelensky trocou Donbass por garantias de segurança e dinheiro. Com esse título, hoje saiu um artigo na publicação Carreira de Lozera, no qual é revelada a essência e o tema das negociações de hoje em Abu Dhabi. Donald Trump, após negociações com Volodymyr Zelensky em Davos, declarou, cito, Volodymyr Zelensky concorda em assinar o acordo, ele me disse isso, os parâmetros do acordo sobre a Ucrânia foram acertados e ele está pronto para um compromisso. E essa informação gerou muitos boatos e especulações, mas estamos aqui justamente para colocar tudo em ordem. Carreira de Lozera relata que Volodymyr Zelensky hesitou antes de confirmar viagem a Davos para o Fórum Econômico, porque a história desta guerra agora o coloca diante de um conflito dramático de consciência. Aceitar a proposta de Donald Trump, correndo o risco de que suas promessas sejam vazias e levem a uma catástrofe. Ou continuar a guerra, que talvez já tenha tirado a vida de mais de 100 mil pessoas e criado condições desumanas para milhões de ucranianos na Ucrânia. Donald Trump disse recentemente, admiro os ucranianos por sobreviverem nessas condições, com frio, ataques russos à infraestrutura energética e sem aquecimento nas casas. E aí vem a carreira. De Lozera escreve que, a partir dos encontros que continuam acontecendo, já fica claro que algo está acontecendo. Ontem, no Fórum Econômico Mundial, Zelensky conversou por 1 hora com Trump. Ambos mantiveram expressões amigáveis. Os documentos não foram assinados, mas também não houve desentendimento e Zelensky parecia aberto. Ele disse, estamos na reta final que é difícil, mas hoje foi um dia positivo. Na terça-feira, em Davos, Steven Witkoff e Jared Kushner encontraram Kirill Dmitriev, negociador de Putin. Depois, participaram das negociações entre Trump e Zelensky e voaram para Moscou para se reunir com Putin. Já na manhã de 23 de janeiro, os americanos voaram para Abu Dhabi para as primeiras negociações diretas. A delegação de Kiev é liderada por Kirill Budanov, chefe do gabinete do presidente e ex-chefe da inteligência ucraniana. A russa é liderada por Dmitriev e Igor Kostyukov, chefe da inteligência militar. Chegamos ao ponto principal, a carreira de Dmitriev nas negociações com Dmitriev. Em suas pastas, os negociadores carregam pelo menos 4 documentos diferentes que teoricamente deveriam compor o acordo de paz.
O primeiro é o texto constitutivo do pacote, seguido por 3 partes principais. O maior risco para Zelensky é a transferência de parte do Donbass para a Rússia, como reivindica Putin. O território será transferido de fato, mas não de direito. Agora segue uma citação. Para Zelensky, essa concessão pode ser fatal, a opinião pública ucraniana é contra. Ao entregar as fortificações de Donetsk, ele será ameaçado por novas ofensivas russas rumo a Dnipro e Odessa. Isso será o fim da Ucrânia independente, pois o país perderá o acesso ao Mar Negro e precisará da aprovação da Rússia para exportar. Os ECO lhe concedem 2 vantagens para ajudá-lo a enfrentar esse grande risco. Em um dos documentos está detalhado um plano de financiamento público e privado no valor de 800 bilhões de dólares para a reconstrução e revitalização da Ucrânia, iniciativa de Larry Fink, chefe do fundo. No segundo documento, Kiev receberá garantias de segurança dos Estados Unidos, em apoio às tropas europeias que deverão entrar no território da Ucrânia. Zelensky terá que ceder território em troca de dinheiro ocidental e defesa, mas aqui surge uma série de questões que precisam ser analisadas. Por exemplo, o presidente da Finlândia, Alex Stubb, informa que existe um documento sobre a sequência e este é o principal e mais importante documento nesta fase das negociações. A ideia é que estariam propondo à Ucrânia entregar Donbass antes de receber garantias e dinheiro, enquanto a Ucrânia quer o oposto. Segundo o documento, primeiro Donbass é entregue e só depois os americanos assinam os papéis que garantem apoio e dinheiro para a reconstrução. Stubb afirmou que o plano de reconstrução de 800 bilhões de dólares só existe no papel e não há dinheiro disponível. Não está claro se Putin aceitará garantias de segurança que envolvem tropas da OTAN na Ucrânia. Quando não há respostas para essas perguntas, os EUA exigem que concordemos em entregar o Donbass. E supostamente neste documento sobre a sequência está registado que, acredite, depois tudo vai ficar bem. E aqui já adianto que não há nenhuma super sensação nesse material. Bem, é importante entender que não há nada novo. A carreira de DLSR segue essa abordagem. Ela basicamente começou em Genebra, quando Ucrânia e Europa, nas negociações com Marco Rubio em 23 de novembro, conseguiram remover de 28 pontos iniciais que foram escritos pelos russos, todas as cláusulas inaceitáveis, e reduzir o plano para 20 pontos. Desde então, por 2 meses, Zelensky e a equipe de negociadores tentaram mudar a posição de Donald Trump sobre Donbass. São momentos em que Trump e Zelensky diziam que o acordo estava 90% pronto, faltando só a questão do Donbass. Os ucranianos tentaram mudar a posição de Trump com Witkoff em Berlim, pessoalmente com Trump em Mar-a-Lago, entre outros. Enquanto isso, Ucrânia e Europa, em várias reuniões da coalizão, buscaram do CLIU-NEUA garantias de segurança e os chamados pacotes de reconstrução de 800 bilhões de dólares. Eis o resultado. Não mudaram a posição de Donald Trump sobre o Donbass, mas conseguiram garantias de segurança razoáveis e alguns pacotes de reconstrução. Mas aqui tem um detalhe, e foi exatamente sobre isso que eu falei mais de uma vez nos meus programas. A ideia era que Donald Trump assinasse as garantias de segurança e o pacote de reconstrução de 800 bilhões já em Davos, no Fórum Econômico. Com as assinaturas, Steven Witkoff e Jared Kushner deveriam ir a Moscou para encontrar Putin. Ou seja, com as garantias já assinadas, mesmo que preliminarmente o pacote de reconstrução para a Ucrânia está pronto, mas Trump não assinou esses documentos. Agora, nas negociações em Abu Dhabi, a Ucrânia percebeu que os documentos sobre garantias de segurança e reconstrução de 800 bilhões estão prontos, mas sem assinaturas dos EUA, criando um impasse. A Ucrânia afirma estar disposta a debater o Donbass, apesar da dificuldade, mas apenas após assinados documentos de garantias e financiamentos. Trump sugere outra sequência, por isso é relevante a observação do presidente da Finlândia, Stubb, sobre o documento. Supostamente nele, os EUA prometem assinar os documentos sobre garantias e dinheiro logo depois que a Ucrânia assinar a entrega do Donbass. No final, é isso que está acontecendo.
A Ucrânia agora não pode falar sobre o Donbass porque dos EUA ainda só há garantias verbais, não por escrito, e os EUA não assinam esses documentos. Porque Putin não vai concordar com a presença de tropas ocidentais na Ucrânia, como está declarado na declaração da coalizão dos interessados. Esse é o complicado quebra-cabeça que temos. Após o encontro de Steven Witkoff e Jared Kushner com Putin no Kremlin, eles apresentaram suas condições. Após a reunião, Yuri Ushakov, assistente do chefe da Federação Russa, afirmou que só é possível um acordo de paz duradouro resolvendo a questão territorial pela fórmula de Anchorage, que prevê a retirada das tropas ucranianas de Donetsk. Ao mesmo tempo, Ushakov continuou mentindo, dizendo que os russos supostamente estão sinceramente interessados em resolver a guerra na Ucrânia por meios diplomáticos. Aqui está a citação. Mas isso ainda não aconteceu. A Rússia continuará buscando de forma consistente os objetivos estabelecidos antes da operação militar especial, objetivos especificamente no campo de batalha, onde as forças russas possuem a iniciativa estratégica. E depois de tudo isso, a agência Reuters explicou o que é a fórmula de Anchorage, sobre a qual Ushakov nos falou. A essência principal dessa fórmula, segundo uma fonte próxima ao Kremlin contou à agência, consiste na retirada das forças armadas da Ucrânia do território da região de Donetsk, que elas atualmente controlam, para que o controle sobre essas áreas seja totalmente assumido pela Federação Russa e pelos ocupantes. Os russos, em troca, prometem congelar a linha de frente atual no sul e no leste, ou seja, as forças armadas da Ucrânia saem do Donbass e os russos congelam a linha de frente restante. E foi aqui que a mídia ucraniana hoje ficou um pouco maluca, quando começou a escrever que supostamente nessas condições a guerra poderia ter terminado já em agosto. Já que, segundo o Corriere della Sera, Zelensky atualmente estaria supostamente concordando com o que estava na fórmula de Anchorage. Meus colegas estão se referindo ao material da Reuters. Se você ler o material original em inglês, nada disso está na Reuters. Lá não há uma palavra sequer dizendo que a guerra poderia ter acabado, nem porque não poderia, porque a fórmula de Anchorage são exatamente aqueles 28 pontos do plano de paz que depois foram apresentados no plano Vitkov-Dmitrieva, sobre o qual ficamos sabendo em outubro. Depois, a delegação ucraniana e a americana revisaram o plano, que passou a ter 20 pontos. E foi exatamente esse plano, ou a fórmula de Anchorage, que todos esses últimos meses estavam sendo revisados e negociavam aquelas garantias de segurança e o documento sobre a reconstrução da Ucrânia no valor de 800 bilhões de dólares. Por isso, é estranho ver hoje na mídia ucraniana que a guerra poderia ter acabado em agosto do ano passado. Essa narrativa é perigosa, pois sugere que sem a Ucrânia e Zelensky, a guerra já teria terminado há tempos. Poderia ter terminado tudo ainda em agosto do ano passado com base nas condições da fórmula de Anchorage. O que, claro, é uma completa bobagem e não tem nada disso na Reuters. Por isso essa situação surge nas negociações. Ainda há muitos pontos inacabados e sem acordo, principalmente por causa da segurança. Por isso deixo reticências por enquanto. Aguardemos os resultados das negociações em Abu Dhabi e voltaremos a falar disso em breve em um dos próximos episódios. Por enquanto, amigos, escrevam suas opiniões e pensamentos sobre isso nos comentários abaixo deste episódio, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, caso este episódio tenha sido interessante para vocês e se eu conseguir explicar tudo direitinho. Isso pode ser feito por doação ou inscrição nos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo está: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato que preferir, agradeço qualquer apoio. Inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, link na descrição. Se cuidem, até mais.